Oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? A gente só tá esperando o Thales chegar pra gente conversar com ele. Vou tentar ir para um lugar menos barulhento aqui. Queria um lugar com mais luz para falar com vocês, mas vou ter que fugir um pouco do barulho. Acho que o Thales já chegou. A gente já está tendo acesso aqui a ele. Oi, Thales. Olá, Tudo bom? Eu sou Rosane. tudo bom, Trabalho com Rosane? o pessoal do marketing do Aliança. Legal. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. E você? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito bom. Thales, eu queria que você começasse um pouquinho falando assim da tua trajetória no yoga. Como é que você começou? O que te interessou? O que te levou para esse encontro? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Certo. Bom, vamos lá. Aqui, deixa eu ver, eu não tô te vendo, mas tudo bem. Não sei se... Ah, eu tô te vendo, Tá? normal. O que Tá. será? Vamos ver, talvez seja a minha conexão aqui. É, Então, eu comecei a praticar quando, com 17, 18 anos. É difícil a gente dizer assim, eu acho que a gente vai aos poucos, à medida que a gente vai praticando, o tempo vai passando, a gente vai ressignificando as coisas, né? Mas pelo que eu lembro, na época, foi uma curiosidade, o yoga já estava ali, de certa maneira, permeando o espaço, na minha família, através do meu pai, através do meu padrinho também, eles tinham uma relação ali com o yoga, com a meditação e com leituras associadas ao yoga também. Então isso chegou para mim, primeiro por leitura e depois eu vi assim um anúncio de uma escola de yoga e tive a curiosidade de ir conhecer, né? E assim começou a prática desde o início, me tocou assim. Eu lembro de chegar nessa escola e a pessoa dizer, eu fui lá pedir informação e a pessoa dizer, ah, olha, tem aula aqui para jovens e terceira idade, a aula agora é da terceira idade, vem amanhã para você fazer a aula para jovens e tal, que era uma aula mais forte, assim, mais puxada. E eu fiquei ali, eu já estava ali, fiquei, fiz a prática e desde o início achei uma prática incrível, era uma prática bem suave, bem tranquila. E depois eu conheci a outra prática e fui cada vez me interessando mais por aprofundar, assim, né, o que era aquilo, né, o que era o asana, o pranayama, a meditação, né, isso tem um impacto muito profundo, assim, na nossa vida, né. Sim. E quando que Então, você sentiu que você devia passar isso para as outras pessoas? Quando você sentiu que queria ser um instrutor, um professor de yoga? Com quantos anos? Porque você disse que começou mais ou menos 17, 18. aham, Foi bem novo, né? foi. Então, é interessante porque eu comecei a praticar e durante um bom tempo praticando, né, eu digo um bom tempo, 2, 3 anos, não passava pela minha cabeça da aula. Eu praticava para mim, né, porque era uma coisa que eu gostava e que eu via que mudava muito a minha percepção das coisas. Eu comecei a dar aula quando o próprio professor me chamou para dar aula na escola, mas acabou que não deu certo. Mas aí depois uns amigos me chamaram para dar aula para eles, pediram para dar aula para eles, assim, né? Eles eram um grupo de amigos, alguns deles eram atletas, surfistas, né? E queriam
o yoga como uma forma ali de ajudar nesse desempenho do surf. E assim eu comecei, então eu comecei em casa mesmo, na garagem de casa com amigos, dando aula para amigos, assim eu comecei, né? E depois veio todo esse, assim, digo interesse e necessidade, né? De buscar uma formação, buscar os meios, né? Para aprofundar ali nessa questão de dar aula, porque é bem diferente, né? Você praticar e dar aula. E da aula. A Jussara fez uma pergunta aqui que a gente tinha até conversado que a sua formação é como sociólogo, você é psicólogo, estuda antropologia, né? Uhum. E como que isso se mesclou aí com o yoga, com o Vedanta, com o que você estuda? O que, que contribuiu tudo isso? Então, eu comecei. De tudo isso que você falou, o yoga veio antes, né? Veio antes, né? Veio primeiro, eu tive contato com yoga e comecei a praticar antes de entrar na universidade. Aí eu escolhi fazer na universidade ciências sociais. Já foi por talvez pelo yoga, assim, né? Pelo que o yoga traz, mas já foi um interesse pelo ser humano em si, né? Pelo entendimento do ser humano, né? Entender o que que é esse ser humano, como esse ser humano se comporta, ou as relações sociais, né? Esse comportamento em grupo, essa relação coletiva. Então aí foi que eu escolhi as ciências sociais. Dentro das ciências sociais, a descoberta mais bonita que eu fiz foi a antropologia, né? As ciências sociais é dividida entre sociologia, política e antropologia. Você pode direcionar o seu estudo em uma delas. E eu direcionei o estudo para antropologia. Teve uma professora muito incrível que eu conheci dentro da universidade. E ela me ajudou e abriu essas portas para conhecer a antropologia. E através da antropologia, a gente fez pesquisas em grupos indígenas no Nordeste, né? Legal. 2 grupos indígenas, né? Lá. E aí o meu trabalho foi todo se encaminhando para a antropologia em si. Essa conexão dos dois era uma conexão que tinha em mim, assim, né? Eu via a interface entre as duas coisas, o yoga e a antropologia, os trabalhos que eu estava fazendo, a própria visão de mundo, né? Dos saberes tradicionais. Então eu já vi uma relação ali. Mas para mim mesmo, juntar o yoga e a antropologia foi quando eu vim para cá, para Florianópolis, para fazer o mestrado, né, em antropologia mesmo. E, e aí, dentro desse mestrado, eu já entrei com uma pesquisa sobre yoga, né, sobre a representação do corpo no yoga, né, como esse corpo é representado, qual o papel do corpo na prática do yoga, o papel do corpo como um formador de identidade, né? Será que existe uma identidade yogi? Foi algumas perguntas que eu lancei ali dentro dessa pesquisa. Terminando ali o mestrado, aí eu me encaminhei para outra área, no sentido de que eu não segui a área acadêmica como seria natural dentro da sociologia, né, ou da antropologia, fazer doutorado e tal. Eu fui editar os cadernos de yoga, eu já trabalhava nos cadernos de yoga e surgiu a oportunidade de editar os cadernos de yoga, né? E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando nisso e chegou um momento que já trabalhando aí com cursos de formação, né, eu senti a necessidade de aprofundar um pouco no estudo da psicologia, né? E aí teria 2 opções. Uma opção seria ir para o doutorado em sociologia, e eu flertei com isso um bom tempo, fiz matérias ali no doutorado de psicologia, mas acabei decidindo que seria mais interessante ir para graduação em psicologia mesmo. Eu achei que ia me ajudar mais dentro desse caminho. E assim foi indo, e foi bem interessante porque foi muito rico fazer uma graduação depois de já ter uma bagagem dentro do yoga, um olhar diferenciado, né, com
com mais maturidade também para aproveitar a faculdade, o que é colocado ali. E deu para fazer muitas pontes e ajudou muito, né, no trabalho do yoga em si, né? E ver relações, né? Estabelecer relações. Eu vejo que hoje a grande questão que eu tenho pensado, inclusive é o tema que eu sugeri ali para a live de Da quinta-feira, quinta, né? né? Que é exatamente pensar o yoga como um método, né? Eu acho que passear pela universidade, né? Passear pela sociologia, pela antropologia, pela psicologia, me ajudou a, com mais clareza, ver o yoga em si como um método autônomo e válido nele mesmo, né? Então, eu acho que a grande riqueza desse passeio foi isso. E hoje, fala um pouquinho de como é o seu trabalho hoje. O Cadernos do Yoga durou quanto tempo, assim, que você foi editor e organizou todo aquele estudo? Os cadernos de yoga, eles tiveram uma vida longa, né? E uma vida bonita, assim, de 11 anos. Foram 11 44 anos, edições. bastante. Eu não comecei os cadernos de yoga, né? Quando os cadernos de yoga começaram, na verdade, eu nem estava aqui em Florianópolis. Quando eu vim aqui, a primeira vez que eu conversei com o Pedro aqui, ele me deu um caderno, eu estava bem no início, né, do caderno. Então foi um grupo de professores aqui, de Floripa. Quando eu cheguei aqui e fiz a formação com o Pedro e tal, e aí ele me apresentou o Rodrigo, que era quem editava os cadernos na época. Na época? E aí ele me convidou para trabalhar lá. E aí eu cheguei, né? Entrei, era a edição 9, já tinha mais de 2 anos de caderno, eram quatro cadernos por ano. Por ano, Então, é. aí eu entrei na edição 9 e aí fiquei ali enquanto estava no mestrado também, trabalhando nos cadernos de yoga. E coincidiu de quando eu acabei o mestrado, o Rodrigo oferecer para eu seguir editando, que ele queria se dedicar a outros projetos ali. E isso foi na edição 19. Então, da edição 19 até a edição 44, eu segui como editor, né? Como editor principal. Isso. E foi um projeto lindo, né? Que a gente sente falta, na verdade. Ainda tem alguns, né, que são disponíveis, o pessoal consegue até, né, comprar e tudo mais, mas às vezes você acha que falta um pouco assim dessa divulgação do yoga, assim, de mais estudo para as pessoas que estão praticando, para os professores novos. Então, é difícil falar assim, né? Porque mudou muita coisa, assim, né? De 10 anos para cá, os cadernos de yoga, se não me engano, assim, não vou lembrar exatamente a data, mas eu acho que acabou tem uns 6 anos, né? De 6 anos para cá, mudou muita coisa, né? Em relação às mídias e mesmo quando eu editava os cadernos, sempre tinha aquele dilema, assim, né? Como vão ser essas mídias daqui a pouco? Será que ainda vai ter espaço para as revistas, para uma revista como é o Caderno, que é quase um livro, um conteúdo de estudo? Eu acho que tem. Eu acho que sempre tem Eu acho espaço, também. né? Tem demanda, né? Tem espaço para isso, tem pessoas querendo estudar e tal. Mas eu diria assim, essa falta, né, que fez os cadernos e que pode, né, ter deixado uma lacuna, de certa maneira, eu vejo que ela é preenchida por várias outras questões hoje, que são as aulas online, os professores que começaram a dar aula online, que divulgam o Sim, trabalho, ou que divulgam o sim. yoga. Então, hoje tem muito, muito conteúdo, né, em relação a isso. A questão hoje é o contrário, é como a gente selecionar conteúdo, né, como ter uma disciplina de estudo, como selecionar, porque tem bastante coisa. Mas eu acredito que sim, como um material escrito, os cadernos fazem falta, porque é aquilo que Fazem você falta. é aquilo que você Eu tem, acho. deixa na prateleira para o estudo constante, né? Então, porque é bacana o estudo da internet e ele divulga mais, né? Ele vai além.
Mas para muitas pessoas, para professores e tudo mais, às vezes você precisa estar com aquilo na mão ali, para dar aquela sentadinha, estudar, refletir um pouco Uhum. mais. Você já pensou em levar isso online, em fazer os cadernos virarem um portal, uma página, transformar isso? Ou ainda não teve uma ideia assim? Então, tinha o projeto, né? Havia o projeto já na época. A gente pensava sobre isso, de fazer ele online, né? Paralelo, fazer os dois, ou transformar ele para um conteúdo só online. Mas hoje eu não penso mais, porque na verdade hoje eu tenho dedicado aos meus projetos mesmo, né? Uma coisa que acontecia dentro dos cadernos era incrível, eu sempre amei editar aquilo, era uma escola muito, né, muito ampla, assim, porque eu como editor tinha que estar sempre em contato com as pessoas, então tinha contato direto com o Forrester, o contato direto com David Frolle, com os professores, vários Um grande professores daqui. aprendizado. Exato. E sempre pedindo artigos e aberto para artigos, então era um aprendizado assim constante, né? Mas ao mesmo tempo me tirava o tempo para eu me dedicar aos projetos pessoais, que eram livros, ideias que eu tinha de livros e tal. Então, quando eu deixei de editar os cadernos de yoga, que foi de 5, 6 anos para cá, depois disso eu acho que eu lancei 4 livros, né? Então eu estou me dedicando a isso agora, né? Esses são seus projetos atuais. É, Fala um pouquinho dos seus projetos atuais. então tem o livro de yoga assim que eu tenho, né? Eu considero os livros de poesia também livros de yoga, mas o tema de yoga são dois, né? Um livro que eu fiz uma coletânea de artigos, ele chama Yoga, Arte e Liberdade, então ele é uma coletânea de artigos sobre yoga relacionando com a arte, relacionando com a poesia e falando do yoga como um processo de desalienação, né? De liberdade. Tem o livro de chakras, que é o livro que hoje é o livro meu assim que mais vende por causa, né, do tema, é um tema muito Eu procurado ali. tenho. Então. E aí, muito nesse livro de chakras, quase que uma visão dos chakras à luz do estudo que eu estava fazendo muito na época, que era o estudo de Vedanta, que hoje continua, né? Então, tem esse outro livro de chakras e os outros são livros de poesias, né? Então, no ano passado, eu lancei o Enluaradas, é um livro que fala muito sobre o feminino, né? Sobre Shakti, sobre a manifestação como manifestação feminina, né? Como Shakti. E tem agora o livro que eu lancei, considero ele lançado oficialmente ontem, né? Porque eu estava fazendo pré-lançamento ali no Opa! Catarse. É, e aí acabou o pré-lançamento ontem, né? Então eu estou até com tudo pronto aqui para enviar, que é um livro chamado Cânticos. Ah, que São, legal. são poesias como orações, assim, como canto, né? Para ler como um canto, assim. Esse livro, na verdade, começou para mim, né? Eu estava escrevendo algumas orações para eu ler no meu dia a dia. E aos poucos eu fui juntando isso, aí eu imprimia, né? Eu imprimia para eu ter ele para viajar, para levar para os lugares, né? E aí veio a ideia do livro. E aí eu convidei a minha irmã, ela ilustra, né? Ela ilustra muito bem e ela desenha super bem, então ela fez as ilustrações Ah, que desse livro. bacana. Então tá bem bonito o livro. E o Você outro não vai projeto querer que aí eu para tô mostrar pra gente, né? tá aqui, tá aqui, ó, é esse livro Vê se aqui. mostra a capinha dele pra gente. Mas depois manda pra gente no e-mail do Aliança pra gente divulgar. Ah, que lindo. Esse aqui, Muito legal. Cânticos. Foi bem um momento de inspiração teu. Foram vários momentos assim, né? É um livro que eu considero mais
meditativo, assim, né? Meditativo, quando eu digo, é uma linguagem diferente. É uma linguagem que a poesia eu acho que acessa lugares diferentes, né? Eu estou escrevendo Sim, agora um outro livro que é o livro sobre o Ashtanga Yoga, né? De Patanjali, é de o Ashtanga Patanjali. como método. E não Tá. é um livro, não é um livro de poesia, né? É um livro de yoga, um livro no qual eu faço algumas relações até com a poesia, mas é sempre esse dilema, né? Eu sempre acho que a poesia tem um alcance muito maior, muito mais ampla, né? A linguagem da poesia. Então, esse livro, Cânticos, é isso. Eu acho que foram momentos, assim, né, de inspiração e de relação com a natureza, basicamente, né? Bacana. Se você tivesse que conversar agora e dar um conselho para o pessoal que está começando no yoga, né, seja iniciante, seja aquele que tem a intenção de se tornar um profissional na área, que caminho você indicaria? É difícil falar É, porque, assim, a primeira dica que eu daria, assim, é não pense no yoga primeiro como uma profissão. Pense no yoga como uma prática, um conhecimento para você, no qual você vai aprofundar para você, na sua vida, e aí, como consequência disso, ele se torna uma praxis, né? Ou seja, ele pode se tornar uma profissão, né? Nesse sentido. E aí, se o seu intuito é uma profissão, né? A partir dessa sua prática, a partir desse saber, desse estudo, a minha indicação é você buscar uma formação. Eu acho que é importante, né? E aí, quando eu digo uma formação, né, a gente tem hoje esse formato de formação. Não é uma coisa que sempre teve, né? não, né? Mas eu parto do princípio também que uma formação é um processo de aprendizado com um professor ou com vários professores, ou com, né, um grupo de professores. Isso pode ser também uma formação. Porque, por exemplo, dentro do Ashtanga Yoga, não tem uma formação, né, oficializada, mas tem Sim. um processo ali. Então, eu considero que esse também é um processo de formação, mas não dentro desses moldes que a gente entende como formação. Então, independente de ser uma formação que vai te dar, né, um certificado e tal, ou esse processo de formação, que é uma relação com o professor ou com professores, uma prática, um estudo, um direcionamento de um caminho, assim, é fundamental, porque o yoga, Sim. ele é muito amplo, o yoga é muito vasto, é um universo, assim, muito, é imenso, assim. É. Então a gente poderia falar que é um universo só, asana é um universo, pranayama é um universo, mudras é um universo, a meditação é um outro universo. Sim. Então, isso que eu falo que é a formação e a relação com o professor ou com professoras, professores, é exatamente essa indicação de caminhos, né? E isso nunca termina e nunca é estático, Não né? Você está acaba. aqui num fluxo e depois em um determinado estudo e depois você pode mudar de interesse e esse mudar de interesse vai mudar de professores, vai mudar de busca, vai mudar de, né? E aí você vai trilhando esse caminho, né? Sim. Eu queria avisar o pessoal, se quiser fazer pergunta, eu estou olhando aqui, pode fazer pergunta que eu passo para o Thales, tá? Teve uma pessoa que acho que foi a Kétria que chegou a perguntar como selecionar os conteúdos. Que em si, ela ainda ensina, porque ela estava se referindo aos cadernos do yoga, de como era esse processo de seleção de conteúdo, como selecionar um conteúdo para se Uhum. produzir para as pessoas, né? O que você faz nesse processo? Como era no cadernos? Então, nos cadernos, os cadernos tinham um conselho editorial,
né? Alguns desses nomes que eu citei aqui, né? Que você citou na O frente, né? Pedro, a Camila participou, o David Frolle e outros professores, o Anderson, né? Uma galerinha, assim. Então, Bacana. a gente pensou e estruturou assim, a gente queria que os cadernos de yoga fossem um conteúdo de aprofundamento no conhecimento do yoga, porque a gente partia do princípio que conteúdo prático, né, ali de asana e tal, estava disponível em outros lugares, né, ali. Sim. Então essa era a ideia. Então a gente pensou numa sessão de asana, tinha uma sessão de asana, mas para além disso tinha uma sessão de mantra e aí a gente começou a lançar edição temática. E aí, quando a gente selecionava assim, um tema, a penúltima, por exemplo, interessante, eu não lembro se foi a penúltima ou a última, o tema foi a morte. Aí a gente ia, já meio que prevendo que os cadernos de yoga ia morrer ali, mas continua, né? Continuou. Então, assim, a gente selecionava o tema e ia atrás de pessoas específicas ou artigos específicos. Então, às vezes, um artigo estava em inglês, aí eu pedia para aquele autor, ele liberava o artigo e eu traduzia. Ou pedia artigos específicos para determinadas pessoas que a gente sabia que estudava ou que aprofundava aquele tema específico. Então, funcionava assim, né? Dentro dessa dinâmica, né? E algumas pessoas também mandavam artigos, a gente sempre recebia artigos de professores, mesmo que não fizessem parte do conselho, professores, alunos que estavam sempre mandando, e aí passava pelo crivo do conselho para saber se ia publicar ou não, ou dos temas que a gente estava trabalhando naquele momento. Trabalhando. Né? Uhum. Você acha, Thales, que a gente teve uma grande mudança aí nessa procura pelo yoga hoje em dia? Você vê assim esse lado mais físico ou comercial que muitas vezes muitas pessoas reclamam? Ou você acha que existe uma busca um pouco maior, mais aprofundada do yoga hoje por aqueles que iniciam? Olha, eu acho que tem de tudo. Dentro dessa busca tem de tudo, né? Assim, a leitura que eu faço do momento é assim, a gente teve o boom do yoga, né? Então, dentro desse boom, inclusive quando eu cheguei aqui, a gente falava disso, né? Era um boom do yoga, assim. Então, né, tava aumentando e festivais grandes e muita coisa acontecendo. Depois disso, deu uma certa queda, uma estabilizada, e agora eu vejo voltando o yoga com muita força. Eu acho que volta muitos lugares, muitos professores, né? Muitos conhecimentos com mais maturidade. E o momento que eu vejo é um momento assim de essa diversidade sempre vai ter aquela pessoa que vai ver um anúncio ou em algum lugar no Instagram, um anúncio às vezes que é um pouco mais apelativo para o lado da beleza, do físico e vai chegar procurando isso, né? O yoga na mídia não vai ser aprofundado, porque a mídia geralmente não aprofunda, né? Quando eu falo mídia, televisão, programas e tal, então vamos dizer, isso que a gente fala que é uma certa superficialidade, sempre vai ter porque tem tudo. Essa superficialidade está na psicologia, essa superficialidade está em outras áreas, mas essas outras áreas também, cada uma delas tem o seu aprofundamento. Eu acredito que o yoga no Brasil sempre teve esse aprofundamento, né? Tem pessoas que criticam, mas no Brasil a gente produz muito conhecimento do yoga né, a gente vê desde o professor Hermógenes, a Glória está aí traduzindo coisas direto e vários outros professores escrevendo, produzindo, né? Então a gente tem toda essa história dos cadernos de yoga e a Prana Yoga que também teve. Então, tipo, muitas pessoas bacanas trabalharam ali na Prana Yoga, escreveram para Prana Yoga.
Era um outro formato, era um formato de revista, mas deixou também a sua contribuição. Então, o que eu vejo agora é a gente se preparar. Me preocupa menos a questão desse lado físico, superficial, tal, porque isso aí é uma coisa que sempre vai existir, né? sempre vai existir, faz parte da nossa cultura, faz parte da modernidade, né? Então isso vai existir em todas as áreas. Me preocupa menos isso e me preocupa mais a leitura que eu faço, posso estar errado, mas a leitura que eu faço é que o yoga está ganhando mais visibilidade, mais credibilidade como uma prática com seus benefícios de saúde, os seus benefícios físicos, psicológicos, emocionais. E aí já tem muitos estudos, né, relacionando isso, muitos estudos dentro da universidade, aumentou a quantidade de estudo aqui e fora do Brasil. Sim. E isso tem um lado bom, que é uma validação, né? A gente vê, por exemplo, esse projeto dos PICs, né? No SUS, então a gente vê o yoga tendo acesso no SUS, o yoga tendo acesso em lugares que ele não circulou Não antes, chegava, né? não chegava. Porém, agora a gente precisa, como professores e pensadores do yoga, pensar o lugar do yoga dentro disso, né? Porque facilmente o yoga, ou o discurso do yoga, dentro dessa relação com a saúde e tal, pode ser apropriado pela medicina, apropriado por outras áreas da saúde. E eu não digo apropriação, né? A gente está aqui falando aqui na Aliança do Yoga, eu não digo nem apropriação em termos de profissão, né? Mas uma apropriação em termos de discurso, né? A gente começar a pensar o yoga só como uma questão de saúde, de cura de doença, ou yoga para resolver isso, ou yoga para resolver aquilo. O próprio discurso científico vindo e se apropriando de uma certa maneira, né, do yoga. Então a gente precisa estar num lugar de saber que estabeleça o yoga, por isso que eu sugeri o tema ali, o yoga como método autônomo. A gente precisa estar no lugar de saber que o yoga é um método autônomo e a gente se colocar em diálogo com a medicina, em diálogo com a psicologia, em diálogo com esses outros saberes. Não numa relação de que um é maior que o outro ou que um pode se apropriar do outro. E isso é uma reflexão mesmo. Acho que é a reflexão que a gente precisa fazer no momento, e daqui para frente, eu acho que a tendência é isso se ampliar, né? A Ju até escreveu assim, né? Manter a qualidade e a profundidade do estudo. Mas ela também fez uma pergunta interessante que eu queria que você discorresse sobre, assim, a gente está tendo uma difusão muito grande de cursos de formação de instrutores de yoga, até online. E de vários jeitos, cada um faz o seu, cada um monta o seu esquema e tudo mais. A Aliança tenta, nesse momento, né, padronizar as coisas e regularizar tudo isso para que nós, né, formemos uma comunidade mais firme em relação à seriedade, estudo e tudo mais. Como é que você vê isso? Olha, é arriscado, né? Existe esse risco, né? Porque é um conhecimento muito profundo, um conhecimento muito sério e muitas vezes é passado com uma certa superficialidade, né? Em vários sentidos ali. Mas eu não consigo pensar numa solução para isso, sabe? Porque, por exemplo, a própria aliança para ser uma associação, é uma associação que reúne professores, agrega professores e tal, mas a aliança não tem o poder, né, de uma, como que se diz? De fiscalização, você De disse? fiscalização, exato, né?
E isso já foi uma discussão em vários momentos, se é interessante, né, criar isso em relação ao yoga ou não, né? Eu sou mais da posição de que é importante a gente se organizar a partir dessa liberdade que a gente tem hoje, por exemplo, a gente se organizar, criar parâmetros, que é o que a Aliança faz, para que as pessoas saibam que dentro disso existe uma qualidade, existe uma profundidade. Quem está ali passou por, né, por um estudo, passou por um crivo, passou, né, isso é importante. Agora, o que a gente poderia fazer a mais do que isso? Essa é a grande pergunta, porque existe sempre o risco, né, de criar um poder de fiscalização, de criar um conselho e tudo mais, e isso se tornar uma questão mais política do que de conhecimento, de saber e de prática. Então, é um certo impasse, né? Isso. Eu não tenho resposta para isso. Não tenho. Eu acho que hoje essa liberdade é bem-vinda, mas até quando também, né? Porque quando começar essa demanda de formação ali para um posto de saúde, né? Ou para um centro de saúde, para um professor ou para uma enfermeira que vai dar aula, e aí começam essas implicações, né? Uma outra implicação interessante é assim, isso eu pensei muito e conversei muito já com pessoas dentro da área de educação física e pessoas dentro da área de saúde. Vamos supor que precise implementar o yoga dentro desse lugar, dentro desse centro de saúde ou dentro desse posto de saúde, nessa região específica. Tem professores? Não. Quem que pode aí então fazer um treinamento para começar a dar aula? Como que isso aconteceria? Uma pessoa que nunca teve contato com yoga, né? Ir fazer uma formação para dar aula. A lógica não é essa dentro do yoga. A lógica é completamente invertida. Você pratica para você e aí, num determinado momento, você ou o seu professor convida ou alguém te chama e você se prepara para isso e por aí vai. Então, esse é o grande impasse que eu falo da lógica da profissão e da lógica do sistema que a gente vive e da lógica do yoga. São lógicas que existem diferenças aí, né? Por exemplo, se a gente for para capoeira, né? Vamos tentar pensar assim, né? Dentro da capoeira. A pessoa quer começar a dar aula de capoeira ali e ela vai lá e chega pro professor de capoeira e fala: eu quero entrar aqui para começar a fazer capoeira. Qual é o seu interesse? Dar aula. Não faz muito sentido, né? Só para a gente entender. E o yoga, dentro do meu pensar o yoga está muito mais perto desses saberes tradicionais, pela profundidade, pela epistemologia dele, né? Do que os saberes que a gente coloca como convencionais dentro da própria ciência ou dentro de todo esse sistema de relação de aprendizado que a gente tem e tal. Como conciliar os dois? Aí a gente pode conversar mais e ver e refletir, mas eu não tenho uma resposta para isso. Assim, né? E você já participou da aliança, né, Thales? Você foi diretor, né? Sim, sim. Durante um período, né? Quer dizer, você soube muita coisa quando atuou assim, né? Sim, sim. A gente vê, né? Vê as coisas acontecendo e vê isso que você falou, né? O que você falou a gente enxerga, a gente vê, né? Os cursos pipocando e às vezes a pessoa acabou de sair de um curso de formação e já quer montar um curso de formação, né? Isso tudo a gente vê acontecer. Quando eu falo isso, tem amigos que, né, se arrepiam, assim, mas eu acredito muito na autorregulamentação, tá? Então, eu acredito muito nisso, que eu acho que a própria a ideia da aliança é essa, conserva essa ideia, né? E o que para mim é a autorregulamentação, né?
é criar realmente essa rede, ter essa visibilidade para que quem entre no yoga, por exemplo, começou ali com um professor e fala, eu quero fazer um curso de formação. O professor chega e fala, procura ali na Aliança, você vai ter referências, entende? Então, é isso que eu penso que é uma autorregulamentação, que, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente vê tudo isso acontecer, sim, né? É uma questão, é um problema, mas quando eu converso com amigos, eu digo para eles assim, olha, o yoga no Brasil sempre foi autorregulamentado, sempre se autogeriu com as suas, né? Com as suas várias coisas. E dentro do olhar que eu lanço para a história do yoga, a gente sempre teve pessoas aprofundando muito no conhecimento. Sim. Entende? Então, tem essa parte superficial, essa parte de um certo exagero e querer dar aula antes do tempo, ou querer dar uma formação antes do tempo, mas a gente sempre teve referências de saber aqui no Brasil, né? Dentro disso que é a autorregulamentação. E essas pessoas acabam se tornando conhecidas no meio pelo próprio trabalho que executam, né? Pelo cuidado, Sim. pela ética, pelo aprofundamento Sim. e tudo. Isso que eu acredito que é a autorregulamentação. Até que a Jussara colocou aqui, desculpa, eu te interrompi, que é isso assim, que tem uma regulamentação, né, do Aliança, que a gente pelo menos deveria o aluno ter 1 ano de prática para ingressar num curso de formação. Sim. Então, assim, ele ser praticante antes, sentir, estudar, né, adentrar naquela filosofia e tudo mais, para depois ele se achar, né, ali apto, né, para fazer uma formação. Exato. E às vezes a gente acaba não vendo tanto isso em alguns cursos, né? Uhum. E isso preocupa um pouco, às vezes. Eu me preocupo também com isso, né? Mas é aquela coisa que a gente se preocupa, mas aí pensa, a solução seria regulamentar, aí a gente pensa em todos aqueles outros problemas que podem surgir com uma regulamentação convencional, né? Com aquela regulamentação convencional, aos moldes de conselhos e tal. Isso também traz outras implicações bem delicadas. Então, uma coisa para ser realmente bem discutida, né? E eu acho que, para mim, a saída é realmente fortalecer as associações, né? Se fortalecerem e assim, né? E assim seguir. E produzir conhecimento, né? Produzir conhecimento, porque o yoga ele não para nesse sentido, né? A gente tem sempre sínteses novas de saber, revelações de coisas antigas, né? No sentido de traduções de textos antigos que a gente não tinha e aí vem uma pessoa e traduz. Então, a boa notícia é que eu diria assim, ó, isso aí no Brasil não vai acabar. Né? A gente vai continuar com referências, com pessoas aprofundando, estudando. Né? Uma das coisas que é muito bom isso, uma das coisas que eu me dei conta é que quando eu fui para Portugal, assim, né, a primeira vez, e eu vi o quanto que existe de respeito pelos trabalhos que saem aqui do Brasil, a professora Hermógenes, a professora Glória, né? E esse fluxo mesmo de professores indo para lá dar aula e tal. E geralmente eu brinco, eu falo assim, isso porque a gente fala português, tá? Se a gente escrevesse ou desse aula em inglês, esse conhecimento também ia para outros lugares, né? Então, eu considero que no Brasil a gente é referência realmente em produção e aprofundamento do conhecimento do yoga. Né? Mas esse outro lado sempre vai ter. Você acha que falta, assim, mais congressos, sabe? Coisas assim onde a gente possa reunir uma grande quantidade de pessoas. Apesar que agora a gente está passando por uma situação completamente inusitada, né? Mas aconteceram alguns congressos até relacionados a yoga online, né? Aconteceram alguns online. Que acho também que é muito legal, porque atinge pessoas que talvez não poderiam estar em trânsito ali e tudo mais.
Uhum. Mas você acha que falta um pouco nisso para gente, esse movimento de workshops, congressos sobre o assunto? Você acha isso interessante, aliás? Olha, congresso eu acho muito interessante, né? Porque esses congressos, eles têm a oportunidade de manter os professores em diálogo, né? Ah, o que que você está fazendo? O que que você está, né, aprofundando? Né? Esse diálogo é fundamental, assim, né? Essa troca é Então, fundamental. uma convivência, né? Exato, a convivência e isso mesmo, assim, sabe? Porque até hoje eu tenho amigos que eu estou em dúvida em alguma coisa sobre um tema específico, eu não vou pesquisar no livro. Eu tenho o livro, eu não acho no livro, eu ligo, né? Ou mando uma mensagem para aquele amigo que eu sei que vai saber porque ele estuda aquilo e tal, né? Então Muito essas legal. trocas são fundamentais. Isso em congresso é muito rico, né? Porque a gente se mantém em contato e ao mesmo tempo eu acho que o congresso pode ter isso da forma como eles podem ser organizados, é mostrar a diversidade do yoga, né, no Brasil. Então, se a gente tiver essa capacidade de juntar a diferença ali e essa tolerância em relação à diferença, a gente vai poder ver o quanto Sim. que é diverso esse universo do yoga no Brasil e rico, né? E rico. Nós temos Né? muitas pessoas boas, excelentes, trabalhando, produzindo, né, em várias Uhum, linhas, né, digamos assim, de yoga, né, no nosso país. com certeza. E Eu até aquilo cito que você aqui, falou, assim, às vezes a pessoa acessa um curso e faz uma formação qualquer, sei lá, de um jeito meio assim torto, mas ela uma hora vai encontrar uma pessoa bacana, porque as pessoas bacanas estão aí mostrando o aham, serviço, como você, André, Camila, né, o Pedro, e vai ter um acesso, porque o acesso aham, está mais ampliado, né? exato. E eu acho que o grande papel da aliança é esse, né? Tipo, de ser um lugar que a pessoa pode ir lá, recorrer, né? E logo que eu cheguei aqui, eu terminei a formação com o Pedro e recém tinha passado no mestrado, mas não tinha começado. Também não tinha começado a trabalhar nos cadernos. Então tava assim um perrengue de dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha vindo para cá tinha acabado e eu tava meio assim, o que que eu vou fazer, né? Agora, até entrar no mestrado, até, né, conseguir alguma coisa e eu recebi um contato do nada, assim. E você dá aula de yoga aqui em Florianópolis, não sei o quê. Era um escritório aqui que queria levar o yoga, né, para as pessoas que trabalham lá. Ah, E aí eu perguntei, como vocês ficaram sabendo de mim, né? Porque eu não tinha site, não tinha nada. A gente entrou no site da Aliança do Yoga e viu o seu nome lá. E aí entraram em contato comigo por e-mail na época, né? Então, olha eu que acho que legal. esse é o papel da aliança, entende? É não só para a pessoa que quer praticar e conhecer escolas e ela vai ver essa diversidade ali dentro, né? Eu quero praticar Ashtanga Yoga, eu quero praticar Iyengar Yoga, eu quero praticar Hatha Yoga, né? Power Sim. Yoga, e ela vai pesquisar lá na aliança, encontra o professor na cidade dela ou mesmo a formação, né? Uma formação. Então, acho que essa é. É isso que a gente tenta fazer agora, né? Difundir cada vez mais o Aliança, o trabalho nosso, assim, ali, né? Nosso, sim, né? Porque eu faço a parte da divulgação, mas o pessoal da diretoria, todos os conselhos, né? Que é um trabalho firme, sério, e que está agora auxiliando a gente nesse processo de difusão mesmo do yoga, do conhecimento, dos associados, para que traga cada vez mais benefícios para todos que são associados, tanto em termos de estudo, por isso que a gente está fazendo as lives e tudo mais, para o pessoal que Uhum, acompanha, muito né? bom. Então a gente tem que se fortalecer assim como associação, né? Uhum. Eu acho que esse é o trabalho hoje. Eu vejo assim, é aquilo que a gente conversou. Para o futuro, eu não sei, isso é um grande É, debate, né? O que vai acontecer no futuro em relação aos próprios caminhos que o yoga vai tomando, as exigências sim. novas que vão surgindo, né? Mas
pro presente, quando me perguntam o que, que eu penso, eu penso isso. Eu acho que é isso. E ressalto mesmo, assim, o yoga no Brasil, apesar de ter tudo isso que você coloca, tem Do uma lado ruim, riqueza, né? Do bom. e é importante a gente pensar nisso, claro, mas Sim, apesar disso, tem uma riqueza muito grande, né? que bom, né? Com certeza. Ô, Thales, a gente acho que tá. Deixa eu olhar meu horário aqui. A gente tem uns 9 minutinhos. Não dá assim para você ler um cântico pra gente do seu livro? Pode ser. Deixa eu ver aqui o que, que a gente tem. É, tem, eu acho que um específico sobre o yoga. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Se a gente consegue finalizar assim, de uma maneira até mais profunda, até porque você falou, né, que a poesia alcança mais, eu acredito nisso também. Então a gente finaliza com chave de ouro. Ótimo, vamos lá. Então, esse é um texto que eu escrevi sobre o yogi ou a yogini mesmo, né? Ótimo. Então é isso. Somos yogis e yoginis. Oferecemos o corpo em prece diante do sol. Respiramos fundo e fazemos um voto de agir com o coração. Somos devotos da natureza. Deusas nos guiam. Tocamos a terra com carinho e atenção. Saudamos no corpo forças sagradas. Sentamos em silêncio e recitamos os cantos que sussurram em oração. Soamos tambores no peito, sopramos flautas com nosso alento. Fazemos do corpo instrumento de oblação. Somos andarilhos, livres de mandamentos. Caminhamos no silêncio do tempo, com versos de amor no coração. Somos yogis e yoginis. Muito lindo. Maravilhoso. Muito obrigada, Thales. Foi muito bacana. Não só a conversa e esse cântico maravilhoso. Que bacana. Obrigada. Obrigado pelo convite. A Muito bom gente que estar aqui. agradece. Obrigado pelo papo, pela E conversa. até quinta-feira. Até Quinta-feira, lá. meio-dia, isso. Aí você entra ao Isso. vivo. Tá O bom? tema vai ser exatamente esse que a gente falou um pouco aqui, que é o yoga como um método autônomo, a gente Autônomo. pensar o yoga como um método e um lugar de saber, vamos colocar assim, que pode entrar em diálogo de igual para igual com outros saberes, com a ciência, com várias outras áreas do conhecimento. Muito legal. Quinta-feira vai ser imperdível. Vamos lá. Obrigada, viu, Thales? Obrigado. Namastê. Tudo de bom. Um beijo. Até mais. Beijo.